Apoio Essential Care, agora em Santa Catarina. Home Care com conhecimento, ética e respeito. Call Center 99822-7582. Catarinano, nosso encontro aqui na TV Floripa. Eu estou aqui com a Tatiana Martins. Obrigado, Tatiana, por aceitar nosso convite. Obrigada, doutor Roberto. Ela já nos deu algumas aulas aqui na realidade sobre lesão de pele, prevenção e tratamento. E agora nós vamos falar de um assunto aí que é as estomias, não é? Isso aí. A Tatiana ela foi mestranda na UFSC, defendeu lá a sua dissertação, é doutoranda, está finalizando aí o seu processo de doutorado e trabalha muito na área. E então, Tatiana, só para a gente começar assim, eu estava comentando com ela, eu me formei médico há quase 30 anos e eu me lembro que quando eu me formei, a gente falava de ostomias, né? E o conceito agora mudou, a gente fala em estomia. Então, para entender um pouquinho mais, até porque muita gente da saúde vê nossos programas, pessoal de home care, inclusive, de hospital. Isso. Então, qual que é a diferença de ostomia para estomia? Então, obrigada mais uma vez, né, doutor Roberto, pela oportunidade. E essa questão do conceito da palavra, né? A gente começa sempre quando a gente dá aula ou acaba trabalhando isso com os profissionais da saúde, a gente escuta, né? O paciente ostomizado, né? O paciente com ostomia. Na verdade, o conceito, ele vem lá da palavra de estoma, né? Que a origem da palavra, o significado, na verdade, é uma boca ou abertura que a gente tem do nosso corpo. Então, o ostoma, ele vem, na verdade, por conta da colostomia. Que eram os primeiros, né? Que era o que a gente tem hoje como padrão, né? A gente escuta muito falar da colostomia. A colostomia, na verdade, é uma abertura que a gente tem do cólon, né? O cólon intestinal. Então, a gente tem nosso intestino grosso, pela anatomia, a gente tem o cólon ascendente, o cólon transverso, descendente. E aí, por vir, né, do cólon, a gente vem muito tendencial à colostomia. Mas a estomia, por ser o conceito dela, a abertura, uma boca, né, qualquer região do nosso corpo, por exemplo, uma gastrostomia. O que é uma gastrostomia? A gastrostomia é uma abertura no estômago. A traqueostomia é uma abertura na traqueia. Então, a estomia é o conceito, é a palavra-chave que tem como significado, então, abertura ou boca em que a gente tem a eliminação, né, de algum efluente, de algo que vem do meio interno para o externo, né? E aí é interessante, esse pessoal nosso que trabalha com home care, por exemplo, um paciente com traqueostomia em casa, ou gastrostomia, que são os mais comuns, né? Quando é internação domiciliar, né? Sim. Porque aí o paciente de colostomia já está normal, está com a sua vida normal. Sim, né? Isso mesmo. Mas como é que você faz a higienização ali a limpeza? Isso. Então, assim, para cuidados, né, domiciliares, doutor Roberto, muitas vezes o paciente ele sai no seu pós-operatório com uma estomia intestinal e no hospital a gente faz uso, né, de alguns materiais e recursos específicos para isso, né? Como, por exemplo, o soro fisiológico. Então, o soro fisiológico é a base, né, de cuidado de higienização. Muitas vezes o paciente vai com essa essência, né, que em casa eu tenho que fazer o uso do soro para poder fazer a higiene. E não, porque, por exemplo, vamos falar a questão da estomia intestinal, né? O paciente fez um pós-operatório por uma condição, hoje a gente sabe que a prevalência, né, das pessoas tendenciarem a ter uma estomia intestinal, seja ela uma jejunostomia, uma ileostomia, colostomia, muitas vezes são os cânceres, né, intestinais. E aí, nesse pós-operatório em casa, a gente tem que entender que a eliminação que ocorre dessa colostomia é o quê? É o efluente intestinal, são fezes. E aí, na nossa essência, a gente faz a limpeza, então, de região anal com água, né, normal, no chuveiro, no banho. E em casa, não difere. O cuidado com essa estomia intestinal também é a base de produtos, né, que sejam um sabonete glicerinado, que tem um pH, que tem a proximidade com o pH da nossa pele.
A água, né, no próprio banho, então a gente orienta o paciente a fazer a troca desse equipamento coletor, dessa bolsinha, que seja ela de colostomia ou jejunostomia, de fazer a troca no banho, né, e a limpeza dessa região periostomal que a gente fala é fundamental. Porque, querendo ou não, são fezes que têm contato, falando especificamente da estomia intestinal, né? Porque a gente tem as estomias intestinais, urinárias. Então, a limpeza dessa região periestomal, ela é fundamental. Porque a nossa pele da barriga, ela não foi preparada para receber, por exemplo, fezes ou urina, né? Diferente da região anal. Então, que tem uma resistência maior. E então, aí irrita muito a pele ali, se não limpar. Então, a gente tem muita lesão de pele nessa região periostomal, né? Seja ela por uma dermatite irritativa, uma dermatite infecciosa, uma dermatite até muitas vezes alérgica, que é do produto, né, que o paciente acaba utilizando. Então, cuidado com essa pele, ela é importante. Então, a gente precisa evitar com que a pele abdominal tenha contato, então, com esse efluente intestinal, urinário, né? E aí vai desde uma criança, um adulto, um idoso. A gente tem que ter o cuidado não só com o estômago, que é essa boca ou abertura, mas com a pele em volta também. Então, água e sabão. Água e sabão em casa é o que a gente recomenda, né? Ah, gases, será que precisa usar gás estéreo, luva estéreo? Não. Tendo uma boa higiene, né? Fazendo uma limpeza no local, a higienização do material que vai ser utilizado, né? A mão também, fazer a limpeza das mãos, né? Mas água e sabão no chuveiro mesmo, a limpeza ali do local, porque às vezes o paciente, o familiar, o cuidador, ele tem muito medo de tocar. Mas a gente tem que entender que o estoma, essa estomia, essa boca ou abertura, na verdade, numa colostomia é a abertura do intestino. Então, é quando tem a exteriorização da mucosa intestinal. Então, é a parte de dentro do nosso intestino. Então, por ser uma mucosa, é a mesma coisa que a mucosa da nossa boca. É uma mucosa, ela tem que ter essa umidade. A boca, se a gente passa a língua, a gente não sente dor. Então, no estômago, a mesma coisa, né? Então, depois do processo de cicatrização, obviamente, do procedimento cirúrgico, né? O paciente não tem que ter dor, né, no local. Então, não precisa ter um medo, né? A resistência de fazer a limpeza, o cuidado com esse estômago nessa região periostomal também, né? Então, a limpeza é fundamental. Se tiver dor, é melhor procurar o médico, procurar, né? Retornar, porque né? Tem alguma coisa aí que não está Exatamente. correto. Aí a gente tem as complicações de estomias, né? Sejam a questão da dor, às vezes as complicações intestinais, elas vão desde uma exteriorização dessa mucosa, né? Que a gente vê prolapsos intestinais também, enfim, uma finitude que a gente tem que trabalhar. E os nossos pacientes que têm traqueostomia? Como é que é a limpeza ali, a manutenção da higiene ali? É diferente, né, a questão intestinal, por ser um sistema respiratório, né, doutor Roberto, por mais que seja a questão respiratória superior, ela exige um cuidado diferenciado, né? Então, a traqueostomia ali é a passagem de ar onde o paciente consegue manter, então, a respiração, digamos, né? Então, tem muita secreção que sai desse local. Então, a higiene também é fundamental, né? Não só por conta da lesão. A aspiração, ela é importante nesse cuidado domiciliar também, né? Então, o paciente, ele tem que sair com essa recomendação, essa orientação hospitalar, com cuidado, principalmente na hora de aspirar essa traqueostomia, né? E não existe uma rotina. De tantas em tantas horas eu preciso fazer a aspiração dessa traqueostomia. Não. É conforme a necessidade do paciente, conforme a quantidade de secreção que ele produz, né, dessa mucosa que vem, e aí a gente precisa fazer essa limpeza também, essa aspiração da traqueostomia. E a higiene com o local? A higiene local é a mesma coisa. A gente não precisa ter especificamente, né, claro, não vamos usar os produtos, né, usualmente utilizados em casa, mas assim, o recomendado usar produtos que sejam isentos, né, de micro-organismo. Então, usar uma gaze local, o próprio soro fisiológico também acaba auxiliando nesse processo, uma luvinha, né, higienização das mãos também. Mas essas são as recomendações mínimas que a gente precisa fazer e orientar os familiares, cuidadores, né, domiciliares. No ósteo da gastrostomia também, mesmo gastrostomia, a mesma coisa, né? A gente usando uma gaze, isso manter e sempre atentar, né? A questão de sujidade, né? Se ficou às vezes na gastrostomia, por exemplo, excesso de alimentação, né? Então,
cuidar com o dispositivo, né? A troca desse dispositivo, sempre fazer esse cuidado, né? Com o próprio médico, né? Que fez a implantação, própria enfermagem também responsável, né? Por o cuidado, atentar a troca desses dispositivos, mas a região em volta ela é fundamental para preservar, né? Para evitar e manter a integridade dessa pele. Ok. Agradecemos aqui, né, Tatiana, mais uma vez, que veio aqui com a gente dividir um pouco do seu conhecimento. Vocês viram os contatos aí da Tatiana, ela inclusive fica aberta a dúvidas, a questionamentos aí que o pessoal possa ter. Isso. E obrigado mais uma vez. Obrigada também. E obrigado a você que nos acompanha. Um abraço e até a próxima. Apoio Essential Care, agora em Santa Catarina. Home Care com conhecimento, ética e respeito. Call Center 99822 7582.